Melhora do raciocínio, da memória e da escrita. Expansão do senso crítico e do vocabulário. Estimulação à criatividade e à imaginação, além de diminuir os níveis de ansiedade e também de estresse. Esses são apenas alguns dos benefícios do hábito da leitura. Imagine agora quantos benefícios não estão atrelados a ler o livro mais impactante de todos os tempos. Um livro que contém princípios fundamentais para todas as áreas da nossa vida. Eu vou te mostrar como ler a Bíblia Sagrada em apenas um ano. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Princípios do Rei. Eu sou o Nathan Soares e se você gosta dos nossos conteúdos, já deixa o like no vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Se um hábito é capaz de trazer tantos benefícios, você deve estar imaginando que a maioria das pessoas já o pratica. Mas no Brasil não é bem assim. Uma pesquisa em 2024 mostrou que 53% dos participantes não haviam lido nenhum livro nos últimos 90 dias. Isso mostra que ainda é um hábito pouco praticado pelos brasileiros. Ou seja, quem consegue implementar esse hábito na sua vida certamente tem vantagem em oportunidades e em desenvolvimento. Mas como nós podemos otimizar ainda mais um hábito que já é tão benéfico? Atrelando o hábito da leitura a um excelente livro. E é justamente isso que eu quero propor para você hoje, que você inicie um projeto de leitura da Bíblia Sagrada. Antes de iniciarmos um projeto, é importante entender que a Bíblia não é necessariamente um livro, mas sim uma biblioteca, composta por 66 livros. E isso, sem dúvida, vai deixar a sua leitura leve, dinâmica e com muito valor agregado. Esses 66 livros podem ser divididos em algumas categorias. Eu vou te explicar agora quais são cada uma delas. A primeira categoria que temos é o Pentateuco, composto pelo livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na sequência, temos os livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Temos também os livros poéticos, compostos por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Temos os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Temos os evangelhos de Jesus: Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Temos os livros históricos, que na verdade é o livro de Atos dos Apóstolos. Temos as cartas de Paulo: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Temos outras cartas do Novo Testamento: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e o livro da profecia, que é o livro de Apocalipse. Agora que nós já conhecemos as categorias dos livros existentes na Bíblia, podemos pensar na nossa estratégia de leitura. E a primeira estratégia que nós teremos é uma estratégia de leitura diária. E para que ela funcione, é imprescindível que você detenha de fato de disciplina. Disciplina é muito importante para qualquer tipo de projeto que nós realizamos na nossa vida. E não vai ser diferente com a leitura da Bíblia. Ter uma disciplina para uma leitura diária vai fazer com que você domine esse hábito mais rapidamente e ele naturalmente faça parte do seu dia a dia. Tendo isso em vista, tendo uma disciplina afiada e uma leitura diária, nós partimos para a nossa primeira estratégia, que é dividir os capítulos da Bíblia pelos dias do ano. Na Bíblia, existem 1189 capítulos, e se dividirmos isso por 365 dias do ano, chegamos a 3,25. Portanto, se lermos 4 capítulos ao dia, concluiremos a leitura da Bíblia inteira em menos de um ano. E 4 capítulos geralmente é uma leitura de 10, talvez 15 minutos, algo que nós conseguimos encaixar na nossa rotina certamente. Maravilha, Nathan. Eu já entendi que eu preciso ler todos os dias e que com cerca de 10, 15, talvez 20 minutos, eu consigo concluir a Bíblia em um ano. Mas por onde eu começo? O que eu leio primeiro? Qual livro é mais importante? A Bíblia está numa ordem cronológica? O que de fato importa para que eu consiga iniciar esse projeto? Bom, eu quero começar dizendo que não existe um jeito certo de ler a Bíblia. Independente da forma com que você a leia, certamente você será impactado pela palavra de Deus. Mas existem algumas maneiras. Nós podemos lê-la de capa a capa, iniciando em Gênesis e finalizando em Apocalipse. Podemos lê-la pela ordem cronológica, quais livros aconteceram primeiro, ou nós podemos ler conforme a nossa preferência. E hoje eu quero lhe dar a minha sugestão, algo que eu pratiquei na leitura da palavra, funcionou muito bem para mim e também conheço muitas outras pessoas que leram dessa forma e gostaram da condução da leitura. Portanto, é uma indicação minha, mas entendendo que ela não é nem de longe a única maneira de ler a palavra e também que não existe certo e nem errado. Existe aquilo que funciona para você.
Mas sem mais delongas, vamos à sugestão da leitura da Bíblia. A minha primeira recomendação para você que nunca leu a Bíblia é começar pelos evangelhos, especialmente o Evangelho de João. O Evangelho de João é o evangelho mais poético, que conta sobre a vida de Jesus de uma forma muito linda. Na sequência, você pode ler o Evangelho de Mateus, Lucas e, por fim, o Evangelho de Marcos. Assim você vai conhecer a história de Jesus, conhecer os seus feitos e, sem dúvida, vai ser tocado nos primeiros momentos de leitura. Isso vai te dar um gás e te impulsionar para seguir vivo nesse projeto. Finalizados os Evangelhos, eu te sugiro iniciar agora sim o livro de Gênesis, do primeiro capítulo até o capítulo 11. Entender a criação do mundo, como tudo começou, da perspectiva bíblica, vai te dar uma boa clareza para começar esse projeto. Mas por que eu te sugeri ler até o capítulo 11 e não seguir com Gênesis? Porque no capítulo 11 nós vamos partir a nossa leitura para o livro de Jó, que se passa num contexto histórico provavelmente nessa época do capítulo 11 de Gênesis, ali na região de Ur dos Caldeus. Então você vai conseguir ter mais entendimento, mais compreensão do que está acontecendo com Jó naquele momento. Finalizada a leitura de Jó, agora sim vamos retornar ao livro de Gênesis e vamos concluir o Pentateuco até o livro de Deuteronômio. Na sequência, vamos ler os livros em ordem, até o livro de Malaquias. Mas vamos pular 3 livros: Provérbios, Salmos e Eclesiastes. Estes livros eu peço que você não leia nessa ordem, porque no final eu vou lhe dar uma chave que facilita a leitura da Bíblia em um ano e deixa ela ainda mais dinâmica e aplicável para o seu dia a dia. Bom, passado o Pentateuco, os livros históricos, profetas menores e maiores, nós chegamos agora no livro de Malaquias e já concluímos o Velho Testamento, que é grande parte da Bíblia Sagrada. Agora a nossa jornada vai chegar próximo ao final e a perspectiva de leitura vai mudar um pouquinho. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta aqui um Antigo Testamento ok, para eu saber que você chegou até essa etapa do vídeo. Agora, uma pergunta que você pode estar se fazendo é: existe uma Bíblia melhor para esse tipo de leitura? Afinal, existem várias traduções, vários tipos. Existe alguma melhor? Bom, cada tradução tem um certo objetivo. Eu quero hoje te dar 2 recomendações. A primeira é uma Bíblia que eu utilizo muito, que é uma Bíblia de estudo, Desafio para Todo Homem. Essa Bíblia, ela é escrita na Nova Versão Transformada, que é uma linguagem extremamente atual. Por que esse tipo de leitura é interessante para você que nunca leu a Bíblia? Porque ela facilita a compreensão dos fatos, especialmente fatos históricos. Ela também contém alguns estudos no início e ao longo de cada capítulo. Por exemplo, no livro de Josué, ela traz aqui do que se trata esse livro: os israelitas conquistam a terra prometida sob a liderança de Josué. Vale a pena memorizar, então ela traz os principais capítulos aqui, quem o escreveu, e aqui diz, as tradições judaicas e cristãs afirmam que o autor foi Josué, ou que ele providenciou que o livro fosse escrito. Quando essas coisas aconteceram, nos anos de 1300 a.C., então é uma Bíblia que traz um contexto histórico muito interessante e uma linguagem muito atual. Agora, se você já tem um certo conhecimento da palavra e o seu estudo é muito mais aprofundado, você tem o interesse inclusive de levar a palavra talvez em pregações, em ministrações, eu te sugeriria também a Bíblia King James de 1611. Por que essa Bíblia? Ela é uma Bíblia muito mais fina do que a outra, você pode perceber, não trata-se aqui de uma Bíblia de estudo, mas ela é uma Bíblia com uma tradução mais próxima do original. É claro que ela é uma Bíblia traduzida em português, então ela ainda é de fato distante do original em hebraico, não existe uma perfeição na tradução, mas ela é uma Bíblia um pouco mais próxima daquilo que o autor queria passar. Ela respeita um pouco mais o que foi escrito, a maneira como foi escrito, levando em consideração os dialetos da época, diferentemente da Nova Versão Transformada, que transmite isso com uma comunicação mais atual. Então é uma ótima, excelente Bíblia também para você, principalmente, que leva a palavra. Eu, por exemplo, uso essa Bíblia aqui nas minhas pregações. Ambas as duas são excelentes Bíblias para estudo e para leitura, né? E como falei, existem outras várias versões também que são muito boas, mas se você se interessou por alguma dessas duas, o link vai estar aqui na descrição para que você consiga ter acesso. Agora que nós já concluímos os Evangelhos e concluímos também o Antigo Testamento, nós chegamos no Novo Testamento. E a minha sugestão de leitura para você é iniciar pelos Atos dos Apóstolos. Ali você vai ter um contexto histórico de como foi o começo da igreja, o início da evangelização e como o cristianismo se espalhou através dos apóstolos de Jesus. Ali você também tem um novo personagem aparecendo, que é Paulo, um homem que a partir de agora nós ouviremos, ou melhor, leremos muito sobre ele. Inclusive, essa é justamente a minha sugestão de sequência do nosso projeto, as Epístolas de Paulo. E existem várias maneiras de você ler, você pode inclusive ler como está na Bíblia, mas uma forma que eu gosto muito é seguindo uma ordem cronológica das cartas, ou seja, da primeira à última carta com base na data em que Paulo escreveu.
E essa ordem seria 1ª e 2ª Tessalonicenses, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, Filipenses, Colossenses, Filemon, Efésios, 1ª Timóteo, Tito e 2ª Timóteo. Restam as demais cartas do Novo Testamento. E uma boa sugestão de leitura é Hebreus, Tiago, Judas, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e, por fim, o livro da profecia, o livro de Apocalipse. Mas, Natan, ainda estão faltando 3 livros aqui, né? O livro de Salmos, Provérbios e Eclesiastes que você comentou no começo. Bom, de fato, estes livros eu gosto de ler de uma maneira diferente. Algo que eu fiz quando comecei a minha jornada de leitura da palavra foi ler o livro de Provérbios. Este livro ele é um livro muito completo, muito atual e que a gente pode aplicar todos os dias da nossa vida. E esse livro ele é composto por 31 capítulos. Então, um hábito que eu trouxe naquele momento foi ler um capítulo por dia. E assim eu conseguia ler o livro dentro de um mês. Partindo desse pressuposto, eu evoluí para o livro de Eclesiastes e vi que também era um livro muito bacana, com grandes aplicações diárias e de muita sabedoria. E fiz o mesmo hábito. Por fim, o livro de Salmos, que na verdade são orações presentes na Bíblia, eu também adotei o mesmo hábito. E assim eu leio todos os dias um capítulo de Provérbios, um de Eclesiastes e também um Salmo. Portanto, uma boa composição bíblica para sua leitura histórica que você já vai estar realizando é ler um capítulo de Provérbios por dia até concluir o livro. Na sequência, um capítulo de Eclesiastes por dia e, por fim, um capítulo de Salmos por dia. Afinal, os capítulos presentes nesses livros não são correlacionados com os anteriores, tampouco com os futuros. Por isso, não há problema nenhum em você ler diariamente. E você vai perceber que isso vai aumentar muito a sua espiritualidade e também a sua paixão pela Bíblia. Afinal, uma leitura diária, muito rápida, pode solucionar um problema que você esteja passando naquele dia, naquela semana ou ainda naquele mês. Muito bem, chegamos ao final do nosso projeto de leitura bíblica, mas eu quero te dar alguns alertas. É muito importante que você realize esse projeto com calma, paciência e que desfrute do projeto. Eu creio que você conseguiria realizar esse projeto em menos de um ano e talvez você mesmo se desafie. Não, se eu preciso ler 4 capítulos por dia, então lerei 12 e concluirei o projeto em 33% do tempo. Pode até fazer sentido, mas não é esse o intuito. A Bíblia não é um livro para que você leia rapidamente e vença os capítulos o mais rápido possível, não. É importante que você medite nas Escrituras, que você leia com atenção, releia, compreenda o que o autor estava querendo passar e transmitir com aquela mensagem e deixe com que a Bíblia também leia e extraia algo de você. A Bíblia não é um livro para ser lido, mas um livro para ser vivido. E é isso que eu te proponho com esse desafio de um ano. Se você gostou do projeto e topa o desafio, comenta aqui embaixo. Hoje eu inicio o meu projeto de leitura bíblica e eu vou ficar muito feliz em te acompanhar e te apoiar ao longo dessa jornada. Eu também estou deixando aqui nos comentários um PDF com essa sugestão de leitura bíblica e com as categorias dos livros que nós falamos no começo do vídeo. Também estou deixando o link para as 2 Bíblias que nós falamos, tanto a Bíblia King James, de 1611, quanto a Bíblia de Estudo, Manual para Todo Homem. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que tem o projeto e ainda não conseguiu iniciar. Eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo, ele vai tirar esse projeto do papel. Que Deus te abençoe com muita paz e prosperidade. E até o próximo vídeo.